a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, dia 2 de janeiro. Hoje daremos destaque à saúde, mais especificamente às vacinas. O estado do Rio de Janeiro tem uma das piores coberturas vacinais do país e, como consequência, as crianças estão vulneráveis a doenças como meningite, sarampo, poliomielite, dentre outras. E no último domingo, Cláudio Castro foi empossado como governador do Rio após ser reeleito. Quem também foi empossado, mas como presidente, foi Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu a faixa presidencial do povo brasileiro. E as novas regras do Pix entram em vigor nesta segunda-feira. As mudanças foram informadas pelo Banco Central no início de dezembro. E o saque aniversário do FGTS de 2023 já está disponível. Trabalhadores nascidos em janeiro já podem retirar o valor. Notícia e informação com análise sobre os dados da vacinação no estado do Rio. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. 2023 começou e temos novos 365 dias para fazer tudo diferente. Novas oportunidades e, claro, novos desafios. É o momento de refletir o ano que passou e tomar atitudes diferentes das quais adotamos para que os resultados possam ser outros. Que 2023 seja um ano de muito sucesso, aprendizado e paz para todos nós. Mas nós vamos falar sobre 2022 ainda no programa de hoje. E vamos falar de algo infelizmente preocupante. Crianças menores de 5 anos estão vulneráveis a doenças como sarampo, cachumba, poliomielite, dentre tantas outras no estado do Rio de Janeiro, devido à baixa cobertura vacinal. Esse levantamento foi realizado pelo Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz. E nós vamos conversar com Patrícia Boccolini, que é coordenadora do Observa Infância, ao vivo aqui no nosso programa. Patrícia, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Acabamos de comentar aqui sobre novas atitudes para resultados diferentes. A gente então tem que levar as pessoas aí, né, as crianças principalmente, para se imunizarem nesse ano de 2023, porque é muito preocupante esse levantamento que foi realizado, né? Olá, boa tarde. Vocês estão me escutando? Sim, conseguimos te ouvir sim, Patrícia, perfeitamente. Sim. Então, boa tarde, Richard, boa tarde a todos que estão me escutando. Bem, realmente o cenário de 2022, né, em relação às vacinas, é bem preocupante. E a gente tem agora, né, um cenário de esperança, né, um novo governo, uma nova ministra da Saúde, né, que foi empossada ainda agora, que estava assistindo, a Anísia, que é a ex-presidente agora da Fiocruz. Então, a gente acredita que vai ter uma nova diretriz, uma nova direção, mais foco nessa questão importantíssima, que é a questão da gente restabelecer as altas coberturas vacinais, né, que a gente teve por décadas no país. Então, esse é um momento, né, de esperança nesse sentido e também de clamor para que os pais levem seus filhos para vacinar. Perfeitamente, Patrícia. Eu ia até justamente perguntar exatamente esse ponto, se a troca no governo, a gente não, logicamente, não querendo englobar a questão da política em si, mas a gente sabe que, né, a troca de governo aí pode de alguma forma impactar para esse aumento da cobertura vacinal, visto que a gente teve um outro governo, né, de 2022, 2021, que teve muita questão em relação à vacina, né, a compra das vacinas. Isso de alguma forma poderia impactar também para essa baixa cobertura, e aí aproveita a ocasião. O que tem feito, né, o que tem ocasionado para que essa cobertura tenha caído de alguns anos para cá?
Bem, a gente acredita que sim, né? Os especialistas, eu acredito que sim. A política, ela incide muito sobre o tema vacinação por inúmeros motivos. Um deles a gente viu na própria pandemia do Covid-19, onde a gente teve um atraso na compra das vacinas e, por exemplo, nesse exato momento, a gente ainda não tem sendo distribuída para a população brasileira de forma ampla as vacinas de tecnologia mais avançada, né, da Covid, né, de segunda geração, que chamam, né, as novas vacinas para a Covid, e, inclusive, para a ampla distribuição para a população de bebês, né, que são de crianças entre 6 meses e até 3 anos. E, inclusive, também de 3 a 4 anos, que teria a opção, né, da Coronavac, e a gente sabe também que a cobertura vacinal está muito baixa nesse sentido e toda uma questão de compra da vacina incidiu e está incidindo muito sobre isso, né? E com relação à cobertura vacinal como um todo, né, das demais vacinas do calendário vacinal, a gente tem, além dessas questões, a gente tem outras questões mais estruturais, né, que eu costumo chamar de mais estruturais. A gente tem questões, por exemplo, que podem estar influenciando, né, nessa redução da cobertura vacinal nesses últimos anos. A gente tem, por exemplo, questão de horário de posto, né, a gente sabe que o horário, isso pode prejudicar, né, alguns pais que trabalham, por exemplo. A gente também tem a questão, por exemplo, a gente não vê mais na rua, por exemplo, crianças com sequelas de algumas doenças, como poliomielite, algumas doenças que já foram erradicadas, né, do território nacional, só que lembrando que são doenças que ainda são endêmicas em alguns países do mundo, ou seja, são vírus que podem voltar para o território nacional e a gente, com baixas coberturas aqui, a gente não estando preparado, a gente tem esse risco real de reintrodução do vírus da polio, por exemplo, aqui no cenário atual que a gente está de baixíssimas coberturas vacinais para polio, como exemplo, né? Então, essa questão da gente não ver, né, a criança com sequela de alguma dessas doenças, né, que isso é fruto, inclusive, do nosso passado, né, de altas coberturas vacinais, e por isso que a gente não vê, dá essa falsa sensação para os pais que não têm esse risco, né, mas esse risco, ele existe sim, ele é real. Né? Então, isso é uma outra questão, a questão também de, por exemplo, fake news, desinformação com relação a vacinas, isso também é algo importante nesse cenário, né? E no cenário da pandemia, eu também costumo dizer que as coberturas vacinais caíram mais ainda, né, durante a pandemia, e a pandemia trouxe para a gente um cenário de questões econômicas, insegurança alimentar, tudo isso traz uma urgência maior para as famílias brasileiras. Então, assim, se torna mais fundamental para aquela família o que eles vão jantar, o que eles vão almoçar, do que levar os filhos para vacinar. Então, isso é uma coisa muito, muito triste e que a gente tem que reavaliar. Então, assim, a questão do retorno às altas coberturas vacinais vai perpassar por vários âmbitos aí que não só apenas o Ministério da Saúde, né? A gente vai ter que ter uma interlocução com o Ministério da Educação, em relação aos programas sociais, isso tudo vai ter que estar interconectado para a gente voltar. E fora que, finalizando, a própria questão do Bolsa Família, né? Ele, como Auxílio Brasil, nesses últimos anos, a gente sabe que a gente teve uma descontinuidade aí no acompanhamento da condicionalidade da vacinação, tá? E das outras condicionalidades também. E a gente sabe quão importante é o acompanhamento da condicionalidade de vacinação para que a gente também continue com as cadernetas vacinais, as cadernetas de vacinação das crianças em dia. Então, isso é uma outra questão também bastante importante. Perfeito, Patrícia. A gente até conversou aqui também no Correio Petropolitano Debate
sobre essa questão da desnutrição em bebês até 2 anos. Conversamos com o Cristiano Boccolini, que também é o coordenador do Observa Infância. Ele falou justamente sobre esse ponto, essa condicionalidade. Patrícia, eu pergunto o seguinte, hoje o Estado do Rio completou aí 2022 com a menor cobertura vacinal em relação à vacina. Qual que é a cobertura, vamos dizer, adequada para as crianças? E aí, se você puder citar para a gente de cada uma dessas vacinas e de cada doença, e, obviamente, o porquê dessa baixa cobertura vacinal no Estado do Rio. Isso pode ser impactado pelas características da população, em relação à renda, isso também impacta para essa imunização. E pergunto, aproveitando, existe algum estado que atingiu essa meta ou que a cobertura vacinal estaria próximo do adequado? Então, realmente, a situação do estado do Rio de Janeiro, ela é bem preocupante para todos os imunizantes, né? Em comparação com os números nacionais, o Rio de Janeiro também está bem ruim. Por exemplo, a cobertura a meta, né, para a BCG, né, citando uma delas, é 90%, onde nacionalmente a gente conseguiu bater essa meta, mas o Rio de Janeiro não. E, por exemplo, isso é BCG. A febre amarela é uma que a meta é 100%, a gente também não conseguiu bater essa meta. E para os demais imunizantes, então, para a maioria, né, esmagadora dos imunizantes, a meta seria 95%. Né? Então, para nenhuma dessas, o Rio de Janeiro conseguiu bater. A BCG, nacionalmente, a gente conseguiu, né? E acredito que assim, as questões que levam a essa baixa cobertura vacinal no Rio de Janeiro são muito semelhantes à que eu falei anteriormente, né? É uma característica, é óbvio que a gente vai ter algumas questões mais regionais, né? Mas as principais causas, né, que a gente acredita que estão relacionadas a essa redução da cobertura vacinal, como a própria comunicação em si, né, que envolve toda uma questão política, uma questão de comunicação com a própria população, a importância disso, né, a importância de que o governo federal esteja falando, e logo os governos estaduais e os municipais estejam falando da importância da vacinação, o que acontece se você não vacinar seu filho, e que isso precisa ser feito ao longo de todo o ano, e não apenas nas campanhas, que quando a gente tem campanha 1, 2 vezes ao ano, mas a importância de que isso seja feito de forma constante e pelos mais variados meios de comunicação, desde redes sociais até carro de som na rua, rádio, né? E eu acredito que isso são coisas que são comuns, tanto essas questões mais macro, como a própria questão do Rio de Janeiro também. Agora, uma boa notícia em relação a isso é que Petrópolis tem uma situação está numa situação bem melhor que o próprio estado do Rio de Janeiro. Não sei se eu posso já tocar nesse assunto, não sei se seria uma pergunta sua, provavelmente, mas eu posso já falar que é uma boa notícia, né, por exemplo, dos indicadores de Petrópolis. Para alguns imunizantes, Petrópolis não bateu a meta. Porém, de todos os imunizantes, a cobertura, né, de todos os indicadores de Petrópolis são melhores do que o do governo do estado. Né? E, por exemplo, para a BCG, a Petrópolis conseguiu bater a meta, né, de BCG, então isso é uma notícia excelente, lembrando que BCG protege contra formas graves de tuberculose, né, que acometem as crianças logo nos primeiros, que podem acometer as crianças nos primeiros meses de vida, então isso é importantíssimo, é a primeira vacina junto com a hepatite B, né, assim que nasce, a criança
ela precisa tomar, e Petrópolis está numa situação muito confortável, conseguiu bater a meta. E para os demais imunizantes, mesmo Petrópolis não conseguindo atingir a meta, Petrópolis está muito próximo dessa meta, então isso é muito bom, e está acima do indicador do estado do Rio de Janeiro. Então, isso demonstra que o que está sendo feito em Petrópolis precisa melhorar, porque a gente precisa bater as metas, mas que a Petrópolis está no caminho, e que em 2023 a gente possa conseguir bater essas metas que a gente chegou próximo ali em 2022. Perfeito, Patrícia. É um dado muito importante a gente ver realmente que Petrópolis tem atingido aí, ou pelo menos se aproximado da cobertura vacinal ideal, que você bem comentou aqui, 90%, 95%, 100% para a febre amarela. E podemos dizer que essa baixa cobertura vacinal aí em relação, nesse caso, ao estado, comparado à média nacional, pode estar atrelada, por exemplo, também ao calendário vacinal. A gente conversou faz alguns meses ainda sobre essa questão dessa preocupação em relação à baixa cobertura vacinal, e você comentou, você ressaltou esse ponto. Esse ponto ainda continua sendo também um fator para que dificulte, vamos dizer assim, a ida dos pais até os postos de saúde e ter esse acompanhamento da vacina do filho, do que ele tem que tomar, quando ele tem que tomar? Bem, sim, isso é uma das questões, como eu falei antes, a questão, essas possíveis causas, do que estão levando a essa queda na cobertura vacinal são várias, porque muitas vezes as pessoas perguntam, por que as coberturas vacinais estão caindo? Não é uma pergunta que a gente tem uma resposta em um minuto, Então são várias causas, porque realmente é uma questão estrutural e grave, que, como eu falei, envolve vários setores, Inclusive esse, porque, por exemplo, a gente sabe que o calendário vacinal infantil, principalmente nesses 2 primeiros anos de vida, ele é muito complexo e bastante intenso, digamos assim. Para quem nasceu na década de 80, até 90, nosso calendário vacinal era bem mais simples, no sentido que eram poucas as vacinas. Então, a gente teve realmente, isso é uma evolução benéfica, isso foi excelente. Nosso calendário se tornou mais complexo com a introdução de novas vacinas ou com vacinas que foram vacinas que se tornaram conjugadas, onde você tem, para uma dose de vacina, você estaria protegendo contra 3, 4, 5 tipos de doenças diferentes. Isso é excelente do ponto de vista da aplicação ali, da logística mesmo, Então, a gente teve uma alteração grande no calendário, o calendário ele ficou mais complexo. A gente tem, praticamente, no primeiro ano de vida, quase que todo mês a mãe está indo vacinar seu filho no posto de saúde contra uma, 2, 3, 4 vacinas, às vezes ao mesmo tempo. Então, isso realmente é bastante, pode se tornar bastante complexo. E detalhe que essas vacinas, muitas delas são de uma dose, 2, 3 doses. Então, a gente fica assim, eu dei essa primeira dose, mas agora eu tenho que dar a segunda. Peraí, eu dei a segunda, agora tenho que dar a terceira. Então, realmente isso é algo que pode impactar, mas é algo que isso só demonstra a importância da atenção primária ali nesse sentido. E todas essas dúvidas, elas podem ser sanadas pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelos pediatras que estão nos postos. Eles são as pessoas que a gente mais deve confiar, não só para informação sobre vacinas de uma forma geral, É importante a gente procurar sempre fontes fidedignas, fontes confiáveis em relação a esse assunto, e também aos profissionais que estão ali na linha de frente, ali nos postos, ali na atenção primária. Lembrando que atenção primária e vacinação são 2 coisas que caminham juntas e são importantíssimas, Então, sim, essa questão da complexificação do calendário vacinal que teve nos últimos anos, e em breve a gente espera que outra vacina entre no calendário vacinal oficial, que é da Covid, para crianças principalmente, e também para adultos, A gente também tem um calendário vacinal para gestante, para adultos, para idosos, e que a vacina contra a Covid também entre
nesse calendário. Ou seja, a gente sempre tem novas vacinas entrando e isso vai tornando esse calendário mais complexo. Isso realmente pode incidir e pode realmente confundir as mães. Então, por isso que é importante que elas procurem a ajuda nos postos para sanar essas dúvidas. Exatamente, Patrícia. Eu queria até fazer essa pergunta agora que eu vou dirigir a você, porque, por exemplo, aqui em Petrópolis a gente vê que em relação, por exemplo, à Covid-19, a primeira dose e a segunda dose as pessoas tomaram, né, a cobertura vacinal é maior. Quando você vai trazendo isso para a terceira, para a quarta dose, esses índices eles vão caindo gradativamente. E a gente chegou, né, com a vacina para a criança, principalmente, especificamente para eles, num período depois da disponibilização da vacina para os adultos. Você acredita que, de alguma forma, isso também possa impactar, igual você comentou, né, são várias vertentes que podem causar aí a baixa cobertura vacinal, mas eu queria que você ressaltasse também para quem nos acompanha a eficácia da vacina, porque ainda hoje existem pessoas que comentam que a vacina foi feita muito rápido, que não teve tempo suficiente para testar. E eu queria que você falasse justamente por isso. Você, pesquisadora, né, há vários anos trabalhando com essa pauta, principalmente com as crianças. A vacina, ela é segura e protege contra o vírus, né? Sim, a vacina, ela é segura, ela protege contra o vírus. A gente precisa lembrar, que isso também acho que é muita fonte de desinformação, que na verdade, essa nova tecnologia, né, do RNA mensageiro, na verdade essa tecnologia não é uma tecnologia nova, né? Ela é uma tecnologia que ela já existe há algum tempo. Na verdade, o que foi feito é aplicar o vírus realmente nessa... E mesmo assim, a gente já tinha também o SARS, né? O outro tipo de SARS. Então, nesse meio tempo, o que eu quero dizer com isso? Essa vacina, né? Então, isso é uma questão aí que traz um pouco de confusão, mas a gente precisa lembrar disso. A gente não partiu do zero. E lembrando também que a gente tinha todos os tipos de financiamento, o foco para essa vacina, né? Então, por isso que ela foi feita de maneira tão rápida. Só que não, isso ter sido feito de maneira rápida não quer dizer que ela deixou de passar por todos os protocolos para que a sua eficácia fosse garantida como está sendo garantida. Então, ela passou por todos os trials, né? Todos os ensaios clínicos necessários. As vacinas passaram, então elas são vacinas seguras e que, por exemplo, a gente não tem agora essa vacina de segunda geração. Porém, mesmo para as novas variantes, por enquanto, a vacina que a gente tem, ela é segura e protege contra hospitalizações, contra aumento de hospitalizações, contra óbitos, ou seja, é uma vacina segura, eficaz, e a gente só precisa ampliar essa cobertura, tá? É preciso que as pessoas voltem para tomar as terceiras e quartas doses e que as crianças precisam também ser vacinadas, porque a cobertura vacinal para elas está muito baixa. Exatamente, Patrícia. Uma das últimas perguntas, até para a gente finalizar, como que funcionou a metodologia para realizar esse levantamento em relação à cobertura vacinal aqui no estado? Esse levantamento, nós usamos os dados do próprio Sistema de Informação do PNI, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. Então, os dados eles estão disponíveis, né, dentro do site do DataSUS, que é o Departamento de Informática do Ministério da Saúde. Então, qualquer um, na verdade, pode entrar lá e acessar as informações do seu município, né, ou do estado, ou da região, ou nacional, os dados de cobertura e de doses aplicadas para cada um dos imunizantes, ele está lá. A questão, só para a gente frisar, do ano de 2022, é lembrar que até 2024, os municípios podem ainda enviar os seus dados. Ou seja, a gente ainda tem aí alguns dados represados. Lembrando que esses dados, então, ou seja, esses dados de 2022... eles ainda são considerados dados preliminares, porque os municípios ainda têm um prazo aí para mandar informação sobre o ano de 2022,
para o sistema do SITNI, e é de lá que a gente tirou essas informações preliminares. Então, são de acesso público, qualquer um pode ir lá e entrar e acessar. Perfeito, Patrícia. Vale ressaltar a importância também e responsabilidade de pais e responsáveis de levarem seus filhos para se imunizar contra não só a Covid-19, mas todas as outras doenças que a gente tem comentado aqui, né? A preocupação do retorno dessas doenças para o país, muito preocupante. E é claro que a gente vai acompanhar esse cenário, assim como vocês têm acompanhado aí um trabalho excelente feito pelo Observa Infância, que traz esses dados, essa análise, e estão sempre abertas as portas aqui, Patrícia, possivelmente para um novo estudo, e que a gente torça para que esse estudo seja para mostrar o alto índice de cobertura vacinal. Imagino, obrigada a vocês. O Observa Infância está sempre à disposição, né? Eu, como coordenadora do Observa Infância, como professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis, estou sempre à disposição. Se tivermos algum dado novo, algum outro resultado, ficaremos muito felizes em trazer, e a gente acredita que a gente vai conseguir restabelecer nossas altas coberturas nos próximos anos, né? Várias medidas já estão começando a ser tomadas nesse sentido, e, enfim, a gente acredita que teremos notícias melhores em relação às coberturas vacinais no Brasil. Perfeito, Patrícia. Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos, por conversar aqui com a nossa equipe, trazer um pouco dos motivos, que são diversos, sobre essa cobertura vacinal. Obrigada a vocês. Até mais. Essa foi Patrícia Boccolini, coordenadora do Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz, e que apontou então aí esse índice de cobertura vacinal no estado do Rio de Janeiro em relação a 2022, que está abaixo da média nacional. Por isso a gente ressalta aqui para você que nos acompanha sempre a necessidade de levar o seu filho e de você mesmo também se imunizar. Isso não só contra a Covid-19, mas contra todas as outras doenças. A gente vê aí o risco, né, a vulnerabilidade que essas crianças até 5 anos podem ficar e ficam porque não tem ali a cobertura vacinal adequada. Então, esse recado é sempre importante. Vamos levar os filhos, sobrinhos, netos, para se vacinar. Isso em todas as vacinas, todos os imunizantes que estão disponíveis. Muito importante esse papel também, fundamental de você, pai responsável que nos acompanha. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer mais dos outros destaques aqui para o nosso programa, até porque quem tem o saque do FGTS aí de aniversariante habilitado já pode começar a fazer o saque a partir de hoje. E é claro, o Pix teve novas alterações, você vai saber todas elas aqui passo a passo e entender o motivo pelo qual o Banco Central fez essas alterações. Em Petrópolis tem oportunidade, balcão de empregos, sempre aquela prestação de serviço que você conhece. Daqui a pouco também, após o intervalo, a gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito.
Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta. Eu tradicionalmente falo durante a passagem de bloco sobre a programação que está ao vivo em todas as nossas plataformas. Então fica aqui mais essa ressalva. No nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso site, você confere a nossa programação ao vivo e consegue interagir aqui com o nosso programa. Vale lembrar, estamos em Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Nova Friburgo, Pati de Alferes e Paraíba do Sul. Para você que nos acompanha por esses municípios, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Agora vamos falar de outra coisa nesse bloco. A gente deu uma notícia não tão boa, falamos sobre a baixa cobertura vacinal aqui no estado do Rio, mas vamos começar esse bloco aliviando as coisas, porque a partir de hoje, segunda-feira, os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, o FGTS, aos poucos começam a ter acesso à cota de 2023. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Cerca de 1.300.000 de cotistas nascidos neste mês podem fazer o saque a partir de hoje. Criado em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano no mês do aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem a justa causa. Até agora, cerca de 17.800.000 brasileiros aderiram ao saque aniversário. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. A adesão a esse tipo de modalidade é voluntária e pode ser feita por meio do aplicativo oficial do FGTS, disponível para os smartphones e tablets, tanto para Android quanto para iOS. O processo também pode ser feito no site da Caixa Econômica Federal ou nas agências do banco. Se quiser receber o dinheiro no mesmo ano, o trabalhador deve optar pelo saque aniversário antes do último mês de nascimento. Caso contrário, só recebe no outro ano, só recebe do ano que vem. Então tem que ficar atento. Se você, por exemplo, faz aniversário em maio, tem que solicitar em abril, para você receber em maio, senão só em maio do outro ano. A retirada do FGTS, uma parcela do FGTS pode ser retirada a cada ano. Só que o trabalhador vai deixar de receber o valor depositado pela empresa caso seja demitido sem a justa causa, ou seja, atenção a isso aí. O pagamento da multa de 40% nessas situações está mantido. As demais possibilidades de saque do FGTS, por exemplo, como compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves, não são afetadas pelo saque aniversário. A qualquer momento, o trabalhador pode desistir do saque aniversário e voltar para a modalidade tradicional, que só permite a retirada em casos especiais, como, por exemplo, a demissão sem justa causa, aposentadoria, doença grave ou a compra de algum imóvel. Nesse caso, porém, existe o cuidado. Ao voltar para o saque tradicional, o trabalhador vai ficar 2 anos sem poder sacar o saldo da conta do FGTS, mesmo em caso de demissão. Se for dispensado, vai receber apenas a multa de 40%. O valor que o trabalhador pode, na verdade, sacar, ele varia, viu? Então, a partir de... Se você tem ali o saldo de R$500, você pode retirar até 50% do valor. A partir daí, o percentual cai, mas vai ser pago um valor fixo adicional que aumenta conforme o saldo total. Então, você aí, aniversariante em janeiro, que quer aproveitar para fazer o saque do aniversário para pagar alguma conta, IPVA chegou também, tem compra de material escolar, enfim, são diversos gastos no fim do ano. Se você vai optar por essa modalidade,
vai poder fazer esse saque, mas tem que ficar atento àquelas questões. Se você quiser voltar, são 2 anos aí que você não vai poder realizar esse saque, enfim. É bom analisar com cuidado antes de solicitar esse pedido, viu? E já que falamos sobre pagamento, entra em vigor a partir de hoje as novas regras para o Pix, porque a partir de hoje o limite individual por transação deixa de existir e o horário noturno vai passar a ser personalizado. Os valores das modalidades Pix, saque e Pix troco vão aumentar. As mudanças haviam sido anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro. Segundo a autoridade monetária, as novas regras vão oferecer mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento, que bateu recorde de 104 milhões e 100 mil transações por dia com o pagamento da segunda parcela do 13º, foi feito no dia 20 de dezembro. Segundo o Banco Central, a sugestão para abolir o limite por operação foi feita no mês de setembro do ano passado pelo Fórum Pix, o grupo de trabalho coordenado pelo órgão e também pela Secretaria da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e que reúne as instituições participantes do Pix. Segundo o grupo, o valor máximo por transação era pouco efetivo, porque os usuários podem fazer diversas operações pelo valor do limite, desde que respeite a quantia fixada para o período diurno ou noturno. Então, por exemplo, você só pode até R$500 fazer o Pix de até R$500 à noite. Você fazia várias transações de R$500, então você fazia mais transações, você transferia mais de R$500, só que você precisava fazer isso diversas vezes. A partir de hoje, o Pix então deixa de ter um limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período, aí nesse caso o diurno ou então o noturno. Dessa forma, o cliente pode transferir de uma vez todo o limite do período ou fazê-lo em diversas vezes, como a gente comentou. As regras para o cliente personalizar os limites do Pix não mudaram. As instituições financeiras têm de 24 a 48 horas para acatar a aplicação dos limites e devem aceitar, então, imediatamente os pedidos de redução. Até o momento, o período noturno em que os limites de transferência são mais baixos, que começavam às 8 horas da noite e iam até as 6 horas da manhã do outro dia. Agora, com essa alteração, as pessoas podem começar com esse período noturno 10 horas da noite, ou seja, 2 horas depois, terminando às 6 horas da manhã. No Pix Saque e no Pix Troco, ocorreu um aumento dos valores disponíveis da modalidade. Até agora, era possível sacar ou receber como troco R$500 via Pix durante o dia e R$100 à noite. As quantias passaram então para R$3.000 no período diurno e de R$1.000 no período noturno. Em relação às transferências de empresas, o Banco Central retirou o limite para transferências a contas de pessoas jurídicas pelo Pix. Caberá então a cada instituição financeira, ou seja, a cada banco, determinar o valor máximo. E para as compras, os limites das operações Pix com finalidade de compras vão passar a ser iguais aos da transferência eletrônica disponível, ou seja, o TED. Antes eles eram vinculados aos limites de cartões de débito. Mas vamos falar agora sobre uma outra informação, porque ontem ocorreu a posse em diversos estados do país e o governador Cláudio Castro tomou a posse na manhã do domingo, também no Palácio Tiradentes, a antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O vice-governador eleito, Tiago Pampolha, também foi empossado. Na cerimônia, o governador destacou a importância da parceria entre o governo e os poderes para a reconstrução do Rio de Janeiro. Meus caros amigos e amigas, a jornada até aqui foi longa e árdua, mas movidos pela fé e pela coragem, seguimos em frente. Definitivamente, o Rio de Janeiro de hoje é bem melhor do que de 2 anos atrás. Em 2021, em menos de um ano de trabalho, o Produto Interno Bruto cresceu 4% e a execução orçamentária não apresentou déficit. Nos últimos 2 anos, nossas contas foram aprovadas no TCE por unanimidade, o que não acontecia havia 7 anos. Em 2 anos, são mais de 200 mil novas empresas, o que projeta o Rio de Janeiro ao 3º lugar no país em abertura de novos negócios
em 2022. Além de estimular a geração de emprego, o combate à fome é um dos pilares da minha gestão. Além disso, meus amigos e minhas amigas, não podia deixar de mencionar que a maior concessão da história do Brasil está aqui no Rio de Janeiro. Além de cuidar do presente, estamos oferecendo ao povo do Rio de Janeiro uma projeção de futuro, de sonhar com um Estado melhor, comprometido com a questão ambiental. Proteger as mulheres do nosso Estado é uma missão que assumo como governador do Rio de Janeiro. A prevenção e o combate ao feminicídio, esse crime bárbaro que atinge mulheres e destrói famílias, é uma prioridade absoluta na nossa gestão. Não é possível falar em um futuro melhor sem educação. Elevar a qualidade do ensino a um patamar de excelência é uma das minhas metas. A escola é a porta para o futuro. Vou lutar para que cada criança e jovem desse Estado tenha a oportunidade de chegar à sala de aula e concluir com uma formação que permita uma vida promissora e digna. Estamos pensando o Rio de Janeiro para frente. A nossa casa, o Rio de Janeiro, está arrumada. Nosso Estado está pronto para retomar um lugar de destaque no Brasil. Vamos fazer o povo fluminense voltar a ter orgulho do seu Estado. As falas do governador Cláudio Castro foram empossadas também no último domingo. Ele, que logo após ser empossado, foi participar também da posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele comentou aí sobre a questão de feminicídio, falou sobre a educação aqui no Estado. São pontos muito importantes que devem ser aí ampliados no combate à violência contra a mulher. Educação fundamental, a gente sabe que a educação é importantíssima para a diminuição dos índices de criminalidade, por exemplo. São alguns pontos que a gente comentou, meio ambiente também, enfim. E quem foi empossado também no último domingo, agora a gente comentou, foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governador Cláudio Castro, inclusive, participou. Ele, durante o seu discurso, abordou diversas coisas. Por exemplo, o discurso foi feito no Congresso e contou com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e, lógico, o vice, Geraldo Alckmin, dentre outras autoridades. No discurso, Lula ressaltou as medidas que vão ser adotadas, dentre elas, o fortalecimento das universidades, no combate à violência contra a mulher, e ressaltou a importância do SUS. Informou que vai retomar o programa Minha Casa Minha Vida e que vai realizar um diálogo com as 27 unidades federativas para a retomada das obras no país. Durante esse comentário, ele falou que foram mais de 14 mil obras. Ainda no discurso, falou sobre o desenvolvimento do comércio, indústria e da agropecuária. Ainda comentou sobre o retorno dos bancos aqui no Brasil, comentou sobre o BNDES, os fundos de investimentos, falou sobre as pequenas e médias empresas, que devem ser um dos principais focos, o empreendedorismo. Informou que o objetivo também é o meio ambiente e o desmatamento zero na Amazônia e também a emissão zero de gases do efeito estufa para a atmosfera. Foi uma das pautas em que ele comentou. Além disso, informou que o agro pode funcionar, pode crescer sem necessário o desmatamento. Foi um dos trechos que ele comentou, a posse, inclusive, recebeu a faixa presidencial de um grupo, né, e incluía indígenas, pessoas negras, pardas, brancas, enfim. Essa cerimônia que começou por volta das 2 horas da tarde, lá em Brasília. Mas vamos trazer aqui para Petrópolis, vamos regionar, porque a Prefeitura está oferecendo no balcão de empregos mais de 160 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar do processo de seleção, os candidatos devem fazer o cadastro do seu currículo no site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br. Você confere aí na tela a lista das vagas que estão disponíveis nessa semana. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA.
Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atenda aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações, e por isso a gente fala, mantenha o seu currículo atualizado, mantenha o seu currículo em dia para que as vagas possam ser encaminhadas e você possa aí começar 2023 com oportunidade, com carteira assinada, com seu salário fixo ali, garantia de alguns serviços. Essas são algumas oportunidades. Acesse lá www.trabalho.rj.gov.br da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado. Lá também há vagas em outros municípios. E o Balcão de Empregos de Petrópolis, www.petrópolis.rj.gov.br. As vagas são atualizadas semanalmente. Então, se você não achou a sua oportunidade agora, fique tranquilo. Semana que vem essas vagas são atualizadas e você pode aí conferir a lista completa. A nossa equipe do Correio Petropolitano está na rua Quissamã, acompanhando a limpeza da rua após um muro cair nessa virada de ano. O repórter Gabriel Fachola conversa com a nossa equipe nesse momento. Gabriel, boa tarde para você. Como que está o trabalho sendo feito nesse momento? Olá, Richard. Hoje o Correio Petropolitano esteve aqui na rua Quissamã para acompanhar a limpeza após a queda de um muro durante a meia-noite do dia 1º. Como vocês podem ver, a rua é bem movimentada. Foram solicitados agentes da CPTrans para fazerem o controle do trânsito, já que a todo momento passam ônibus, carros, caminhões pelo local. A previsão é que a rua seja liberada totalmente até às 4 horas da tarde. A matéria completa sobre esse assunto você confere nos nossos telejornais. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pelas suas informações. É assim, a equipe do Correio Petropolitano atuando aí a 100 por hora, vamos dizer assim, sobre tudo que acontece na cidade. A gente tem um vídeo também gravado lá desse momento da limpeza que está começando. É um local ali, é uma rua muito movimentada, Rua Quissamã. Então, você que é morador, condutor, motorista, que passa pela região, muito cuidado, muita atenção. Se você puder, procure vias alternativas. Por exemplo, a Avenida Barão do Rio Branco. Eu sei que é uma volta maior, dependendo do local para onde você vai. Mas se você vai para aquelas regiões do Cascatinha, por exemplo, Humberto Rovigatti, Ponte Samambaia, Luteamento, você consegue passar pela BR-040, acessar a famosa Ponte Branca, como os petropolitanos chamam, que moram ali na região, próximo a Correias, e fazer esse retorno para você chegar ali ao Cascatinha, ao Itamaraty também, porque o trânsito vai ficar congestionado nesse período agora. A gente sabe que é um período de menos trânsito, porque as crianças já estão de férias, muita gente também viaja durante esse período de fim de ano, mas é necessário ter atenção nesse trecho, até porque está em meia pista, então está naquele esquema de siga e pare, então você não pode, não vem direto com muita velocidade, até porque isso pode ocasionar um acidente e gerar mais congestionamento ainda. Como o Gabriel comentou, a previsão é que esse serviço seja feito aí até as 4 horas da tarde. Então, durante esse período, se você puder evitar passar por essa região, fica aqui a nossa orientação. E é claro que os ônibus devem mostrar um pouco de atraso em relação, principalmente às linhas, 330, 340 e 300 que fazem, Terminal Correias via Pedro Elmer e Terminal Itamaraty, que passam por essa região, porque não tem jeito, eles não podem fazer esse desvio por outras vias, então o horário do ônibus deve ficar impactado. Então você saia um pouquinho mais cedo de casa, ou então verifique no seu aplicativo aonde está a linha de ônibus, para você também não ficar ali mofando no ponto de ônibus em relação a esse incidente que aconteceu na madrugada aí na virada do ano. Preocupante, viu? A sorte, não tinha ninguém passando ali pela região, movimento mais tranquilo, meia-noite e pouca, já pela madrugada, porque a gente viu ali que o muro era bem alto, bem extenso. Preocupante a gente acompanhar isso aí, viu? Fique atento na hora de andar na rua, até a calçada não está segura não, viu? Então, muita atenção.
Vale lembrar, mais uma vez, estamos aqui ao vivo em todas as nossas plataformas. A gente começa mais um ano aí de novas oportunidades, um ano para que a gente possa fazer as coisas tudo diferente. E assim a gente vai seguindo. E é claro, você pode contar sempre com a gente aqui, 13h, ao vivo, sempre trazendo informação, diálogo, debate sobre diversos pontos. Já falamos aqui sobre tecnologia, sobre segurança, já ouvimos os moradores, já conversamos sobre saúde, como foi um exemplo hoje, e assim seguiremos durante o ano de 2023. E claro, você que nos acompanha é o nosso principal foco, é o nosso principal objetivo. Você tem um encontro marcado com a gente aqui, 13h, sempre eu conto sempre com a sua presença e a gente sempre vai trazer importantes assuntos para serem debatidos. Se você quiser participar, manda pra gente pelo nosso Facebook, manda um boa tarde, manda um oi, estou aqui ao vivo, comente também sobre o que é debatido aqui. Esse é o nosso objetivo, ampliar o nosso campo de visão, nossas ideias em relação ao que está sendo conversado. Assim a gente termina o programa de hoje, amanhã, terça-feira, 13h, ao vivo aqui na TV Correio da Manhã. Eu espero você, nosso encontro marcado, viu? Até lá, amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.